Estou aqui com o Daniel Pedroso, executivo de tecnologia, inovação e transformação digital. Daniel, fala um pouco para a gente como é que é o seu trabalho, se apresenta aqui para a gente, por favor. Beleza, Alan, prazer estar com você aqui de novo, sempre um prazer estar com você. Bom, eu trabalho com tecnologia há mais de 20 anos e eu estou sempre envolvido nesses assuntos que competem inovação, transformação digital. E hoje eu trabalho dentro de uma consultoria e nela a gente desenvolve para clientes estratégias de inovação, transformação digital, estratégias para desenvolvimento de roadmap de tecnologia. E o nosso papel é cada vez mais entregar valor através desses conhecimentos e tentar escalar o máximo possível de soluções para que o valor das empresas elas possam ser cada vez mais agregado e escaláveis. Perfeito. E hoje, Daniel, como é que você vê o papel das lideranças nas empresas de tecnologia no Brasil? Olha, Alan, a gente está passando por uma mudança bem radical no que tange liderança. Eu vejo que cada vez mais as lideranças elas estão buscando se capacitar mais, se expor mais, e isso é bom para a gente poder conseguir escalar cada vez mais a entrega de valor para o cliente final, né? E se você é uma área de tecnologia da inovação, de informação, perdão, e ela tem que fazer entregas, e o cliente do final dela são as áreas de negócio, elas estão desenvolvendo mais essa visão de valor do que simplesmente somente entregas. Então eu vejo isso como muito positivo, essa exposição, esse pensamento também cada vez mais analítico, pensamento de inovação. Eu vejo que a gente também está buscando cada vez mais searas novas, tem lideranças novas, e aí quando eu falo novas, não necessariamente em relação a nível de idade, mas com uma maturidade diferente, que estão embarcando agora como executivos e estão conseguindo escalar mais resultados de negócio. Perfeito, Daniel. Como é que você vê hoje o líder no papel de liderança, né? Um gerente, um executivo, como estão esses papéis hoje? Existem diversas formas de liderança. Cite algumas que você utiliza na sua metodologia ou que você já viu no passado e hoje mudou, mas teoricamente pode ser a mesma coisa, só mudou o nome, que acontece muito, né? Fala um pouco pra gente sobre a liderança. Bom, a liderança ela é algo que evolui, mas elas têm uma base muito forte. A gente lembra que as grandes lideranças da nossa história vieram também de momentos de guerras, áreas militares, grandes políticos que tiveram que se expor de uma forma que evitasse problemas maiores, assim. A gente fala, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial com Winston Churchill, né? E eu acredito que essa essência não mudou. Eu acredito também que a liderança ela pode ser sim desenvolvida. Você não nasce líder. Você tem soft skills importantes que ajudam você a escalar esse quesito de liderança, mas eu acredito que você pode muito desenvolver também esse skill de liderança em você, dependendo de como você enxerga pessoas, você enxerga negócios, você enxerga entregas de resultados e se você é uma referência no setor que você trabalha, né? Hoje, eu vejo que a liderança mais adequada para os momentos que nós estamos vivendo hoje tem que ser uma liderança exponencial. E uma liderança exponencial, ela tem 4 particularidades muito importantes, 4 pilares. Um líder exponencial, ele tem que ser tecnológico, ou seja, ele tem que conhecer de tecnologia de uma certa forma. Hoje, o mundo que nós vivemos sem tecnologia não faz sentido, né? Então você tem que ter conhecimento tecnológico. Você tem que ser um líder inovador, no pensar diferente, testar e validar, experimentar. Você também tem que ser um líder humanitário. Você tem que ter um olhar para as pessoas diferente como era no passado, né? Aquela visão comando e controle e aquele tipo de gestão um pouco mais agressiva, ela hoje precisa ser revisitada. Então o líder ele tem que olhar o funcionário, ele tem que olhar o colaborador de uma forma mais humanitária possível, né? E um outro é o quesito futurista. O líder ele tem que ter uma visão de longo prazo, ele tem que entender tendências, ele tem que acompanhar tendências e ele tem que caminhar por aquelas que com o tempo vão se clareando melhor o caminho. Ele não pode viver somente o agora. Então essa visão futurista é muito importante para ele poder
não somente direcionar a sua equipe no que tange o objetivo, né, que você quer alcançar como motivação e como propósito, mas também a própria organização. A organização ela tem pilares que é feito por lideranças. E se a liderança não sabe para onde vai, tem aquele ditado que diz que qualquer caminho serve. E não é o caso, né? Daniel, fala pra gente hoje sobre a questão da liderança ambidestria, que hoje o líder ele tem que ser ambidestro, como se fosse uma analogia do futebol, jogar com as duas pernas. Explica pra gente o que seria isso hoje. Alan, muito boa essa sua pergunta. O líder ambidestro, ele é essencial para o momento que a gente está vivendo hoje, onde que ele busca tirar proveito de soluções e tecnologia para poder sustentar um negócio, mas ele também explora. Porque ele vem de duas palavras em inglês, né? O líder ambidestro ele faz o exploit e o explore. Nós, em português, adotamos a mesma palavra, mas o exploit é tirar proveito e o explore é você explorar novos horizontes. Por isso que esse líder ele tem que ter uma visão de manter alguma coisa talvez até tradicional e manter o negócio funcionando, enquanto ele explora novos horizontes e ele inova mais. Porque nesse mundo que a gente vive hoje, que tem muita ambiguidade, o líder ambidestro ele não tem condição de trabalhar nesse mundo ambíguo sem conseguir explorar dois ambientes, onde que você tira proveito do atual, mas você também explora para novos horizontes para inovação. Daniel, hoje a gente tem um líder exponencial. Como é que ele trabalha com as tecnologias exponenciais? E dentro tem a inteligência artificial. Explica para mim um pouco sobre isso. Como a gente falou, o líder exponencial ele tem um quesito de tecnologia. Então ele tem que conhecer tecnologia. E as tecnologias exponenciais, elas são diversas de acordo com a Singularity, né? Elas têm inteligência artificial, data science, analytics, você tem o Big Data, você tem robotização, você tem a realidade aumentada, enfim, várias tecnologias que exponencializam cada vez mais o negócio. E a tecnologia e a inteligência artificial, ela faz parte dela. Um líder exponencial, ele tem que conhecer dessas tecnologias para poder ajudar as áreas, suas equipes, a explorar mais delas para poder escalar o negócio. Porque no objetivo, no final, o que um líder exponencial tem que fazer? Ele tem que alavancar negócio e pessoas. E para alavancar negócio, você tem que ter essa base tecnológica, de inovação, futurista e humanitária em relação a pessoas, para direcionar cada vez mais as equipes. Porque não é o líder que, teoricamente, vai fazer tudo acontecer, senão ele não é um líder, ele simplesmente faz mais parte do grupo. Mas as pessoas precisam ver a liderança como algo inspirador. Por isso que o líder exponencial é importante hoje. E ele tira proveito das tecnologias exponenciais. Uma delas é a inteligência artificial. Como a gente sabe, a inteligência artificial não é de agora. Hoje está numa tendência muito forte, principalmente pela inteligência artificial generativa. Mas quando a gente olha, por exemplo, as tecnologias, a inteligência artificial, desde os seus primórdios, desde as décadas de 30, 40, ela vem evoluindo, mas sofrendo alguns invernos. A gente não ouvia falar de inteligência artificial há 5 anos atrás mais. A gente sabia que existiam alguns investimentos em machine learning, no aprendizado de máquina, através de algoritmos, para poder escalar melhor negócios e, eventualmente, até mesmo automatizar tarefas. Mas agora, depois de toda essa exploração, vamos botar assim, dessas big techs e também de novas empresas que surgiram agora, como a OpenAI, não agora, mas elas estão tomando mais espaço como a OpenAI, né? A gente está vendo o quanto que isso está gerando muito impacto na vida das pessoas e nos negócios. E é através dela que a liderança também tem que entender qual é o caminho que aquilo faz sentido para que cada vez mais você possa explorar isso. Daniel, mudamos. Eu quero saber como é que é uma mudança dentro de uma empresa. Como é que funciona essa pivotagem? É só abrir um change request? Na verdade, não. Na verdade, existe muito mais além do que isso, né? É importante que o líder consiga ter as habilidades necessárias para poder fazer as devidas mudanças. A empresa pode passar por mudança de estratégia, mudança cultural, mudança de tecnologia, enfim, existem várias maneiras que o negócio pode sofrer mudanças. E é importante que a liderança consiga desenvolver, através das suas habilidades, esse processo de mudança da maneira mais adequada. Caso contrário, quem perde é o negócio, quem perde são as pessoas. E é um papel fundamental do líder ser esse grande agente de mudança. Perfeito. E também a questão de quando entra um líder novo ou tem uma mudança dentro da empresa, eu percebi que a aceitação é um pouco difícil pelos colaboradores, porque eles já estão acostumados com uma tendência, com uma normativa. A mudança, tanto
na vida pessoal e dentro das empresas, não é uma coisa simples e fácil. Como é que você vê essa transformação, essa metodologia, essa implementação? Olha, você pode aprender de duas formas. Na verdade, eu acho que as duas são fundamentais para aprendizado paralelos, tá? A primeira é você ter a ousadia de participar dos processos de mudança. Você tem que ter esse skin in the game. Perfeito. Segundo é a educação. Existem, enfim, vários cursos e formas de você conhecer mais sobre metodologias de processo de mudança. E o líder, ele tem isso na sua grade. Ele precisa se especializar para poder atender esses processos, esses requisitos de mudança. Então, assim, tem o lado do skin in the game e tem o lado importante do conhecimento. E o líder ele tem que ser um continuous learner, né? O líder tem que ser um eterno aprendiz, para que ele consiga estar sempre cada vez mais capacitado para os novos métodos importantes para esses requisitos de mudança. E ele tem que participar dessas mudanças. Ele tem que ter ousadia na hora de mudar. Ele também tem que observar o meio que ele está inserido para ele poder conduzir a mudança da melhor maneira possível. Perfeito. E hoje, com o mundo interconectado, o advento da inteligência artificial, que ela veio para ficar, há alguns anos, especialmente em 2021, a gente falava muito sobre o metaverso. E surgia profissional do metaverso toda hora, em todos os lugares, e hoje isso acabou. Como é que você vê essa transição da inteligência artificial? Ela veio para ficar? Não, ela veio para ficar. É diferente de algumas outras apostas no passado, ela veio para ficar. A gente só tem que tomar um pouco de cuidado com as expectativas. Perfeito. Porque quando vem uma nova tendência, como você falou, aparecem especialistas em tão pouco tempo daquilo que está sendo desenvolvido. E vem várias narrativas, vem vários tipos de especializações, exigindo que o mercado se aqueça naquele assunto. A inteligência artificial ela já é um assunto antigo, ela não é de agora, mas a generativa ela tem se exposto mais nos últimos tempos, né? Com isso, é importante que todos nós saibamos como ela funciona, para querer aplicar, para então a gente poder conseguir conduzir esse roadmap da maneira adequada. Se você quiser gerar um impacto muito profundo em uma tecnologia que ainda está em fase de, não vou dizer amadurecimento, mas de provação, pode nascer um inverno. Por isso que é importante que as lideranças, os C-levels e os roadmaps estejam ali com cautela, introduzindo essa tecnologia, mas trabalhando ela da maneira mais adequada para o quesito do negócio, e não simplesmente fazer moda por moda. Daniel, estamos aqui na Bienal do Livro 2024, um ambiente de conhecimento e também de inovação. Hoje, grandes empresas oferecem serviços de inovação, porém eu não vejo essa inovação no mercado. Como é que está isso? Fala um pouquinho para mim. Alan, a gente está passando por um momento de meio que, poderia dizer até um pouco de retração, né? A gente viu um movimento muito forte da inovação, um bom hype, onde que se falava bastante na questão da cultura da inovação, do desenvolvimento de produtos e serviços que eram valorosos para o cliente final. Com o tempo, esses investimentos em inovação não estão pagando, né, as organizações em cima dos seus produtos e serviços. E faz com que isso se torne cada vez mais, em vez de disrupção, vira uma distração. Em vez de uma inovação, é uma determinada invenção. E a gente tem que lembrar que inovação, ela é a criatividade em si, ela é resultado de resolver um problema para alguém. E a gente precisa buscar cada vez mais inovações que realmente atendam às necessidades de mercado. Sem isso, a gente vai acabar desenvolvendo algo que talvez foi como o metaverso que nós começamos. É uma ideia muito boa, acredito que existe um ambiente, assim, uma oportunidade de negócio incrível e fundamental para o mercado e para a vida das pessoas. Pode mudar bastante a vida das pessoas e a maneira como elas vão interagir, como elas podem comprar, fazer negócios, fazer comércio. E o metaverso ele pode voltar, né? Só que mais para frente, não agora. Talvez não agora. Não sei se também foi uma má gestão de alguns atores. Mas, de qualquer maneira, a inovação ela precisa estar sempre permeando as organizações nesse sentido. E uma vez que você vê uma tendência e quer disruptar, a gente tem que ter um olhar do cliente, colocar o cliente no centro. Quanto cada vez mais a gente conseguir fazer isso, nós vamos buscar sempre inovar. E aí você vê a oportunidade de usar a sua criatividade para resolver o problema de alguém. E na parte da inovação, eu vejo que grandes empresas, especialmente empresas mais antigas, elas já estão
acostumada a vender aquele serviço, aquela metodologia, aquela forma de trabalhar, e eles não olham para esse cenário da inovação. Eu me lembro que naquela empresa que a gente trabalhou, de telecom, havia a área de inovação, literalmente, para pensar em novos negócios. E isso é um diferencial. E hoje, eu acho que com a pandemia, isso acelerou de uma forma gigantesca, e hoje as empresas olham esse cenário da inovação com mais carinho. Isso eu estou falando dos empreendedores, né, de médio a pequeno, porque as empresas grandes elas já olham para isso desde sempre. Isso é verdade. O problema de algumas organizações, quando eles montam uma área de inovação, é como se estivessem dizendo para a organização que quem inova são somente eles. A gente temos que lembrar que todos devem participar desse processo. Ela pode ser o direcionador, ela pode ser um protagonista, ou ela pode simplesmente ajudar no que tange o caminho da inovação na organização, mas ela não pode simplesmente ser uma torre isolada da organização em si. Segundo ponto muito importante nisso também é que você não inovar não é uma questão somente de processo, é uma cultura. Inovar vai muito além de processos e métodos. Você pode ser muito bom no processo, no método, você pode ter uma maestria fundamental, mas se você você não tem o olhar do cliente, se você não quer buscar cada vez mais e desafiar o status quo, se você não quer escalar determinados produtos, serviços, testar e prototipar e validar, voltar, refazer, buscar novas capabilities para a sua solução, simplesmente você não vai conseguir inovar. Então, processos e métodos são importantes para nos ajudar a ter disciplina. Mas é importante que a gente olhe também no contexto do cliente final, porque você não inova para si, você inova para o seu cliente final. E a organização ela se torna inovadora por isso, porque o seu cliente vê você de uma forma diferente e ajuda bastante ao crescimento da organização, do mercado e do cliente em si. Perfeito. E hoje as ferramentas também elas vêm se inovando, porque antigamente a gente usava para controlar o SharePoint, Excel, um sistema interno. Hoje a gente tem ferramentas da Microsoft como Gira, tem o ClickUp, o Trello. Hoje está mais fácil, teoricamente, inovar, está mais fácil conduzir essas inovações com o auxílio dessas ferramentas. Como você vê a integração dessas ferramentas e a metodologia ágil? Olha, as ferramentas digitais elas estão evoluindo bastante. Ainda tem pouco engajamento, na minha opinião. As pessoas querem buscar aquelas mais tradicionais possíveis por causa de também, às vezes, um direcionamento organizacional. Mas é sempre importante você encontrar essas ferramentas que façam sentido para o squad, façam sentido para a cultura organizacional daquele momento, né? E uma vez que você está usando isso, você pode utilizar as metodologias para poder direcionar as pessoas e os processos e usar as ferramentas para escalar esses processos, essas metodologias. Sim, essas ferramentas são muito importantes e elas fazem um diferencial, mas se você não domina a ferramenta e não domina os processos e os métodos, ela de nada serve. Então, assim, a ferramenta também não pode ser um repositório de uma desorganização da organização, até da própria equipe. Ela deve ser munida junto a um processo, a um método específico e que o seu time consiga se comunicar melhor, guardar mais informação e obter o tracking daquele trabalho que vocês tiveram para poder fazer uma boa retrospectiva, uma boa review e conduzir a sua sprint da melhor maneira possível. Perfeito. Hoje, então, a gente não utiliza mais a metodologia Waterfall, que eu peguei lá no início, no finalzinho, na transição para a metodologia ágil. E eu acredito também que vão surgir novas metodologias aí daqui para frente. Então a mudança ela é constante, ela é dinâmica. Hoje a gente aprende, desaprende e aprende de novo. Esse é o cenário atualmente. Como é que você vê também o executivo aprendendo, desaprendendo e tendo que reaprender? Como é que está essa dinâmica? Bom, se o executivo não faz isso, ele tem pouco tempo de vida. Ele precisa aprender, desaprender e reaprender. Ele precisa conseguir quebrar os seus próprios paradigmas. Existe um ditado que diz que o seu maior inimigo é você mesmo. Exatamente. É importante que a liderança entenda isso também. E a gente também temos que lembrar que é o seguinte: posições você está, você não é. Mas um líder você é. Você pode ser líder em qualquer cenário onde você estiver, em qualquer setor, em qualquer posição. Mas posição é algo temporário, né? Não é algo tão perene assim.
Por isso que é importante que o líder ele consiga se especializar dessa forma, vencer a si próprio, para poder conduzir a outros nesse mesmo quesito. Perfeito, Daniel. É o seguinte, o jovem que está assistindo a gente hoje, que está ali com 18 anos, querendo entrar no mercado de tecnologia, quais são as dicas e orientações que você passaria para ele? Dá um feedback aí de como entrar no mercado de tecnologia, o que ele precisa fazer, o que ele precisa estudar, o que tem no mercado, no YouTube, o que ele pode usar de inteligência artificial. Transmite um pouco desse seu conhecimento. Bom, eu acho que para a nova geração é estar sempre antenado pelo que é o novo, sempre testando, validando, experimentando coisas novas e ter um pouco de paciência no momento das aulas ali nas cadeiras, né? Porque são cadeiras que você talvez não vai se identificar muito, porque às vezes você quer seguir para uma linha específica da área de tecnologia, seja desenvolvimento, seja infraestrutura, seja engenharia, seja dados, mas é importante ter um conhecimento geral que a universidade, a faculdade vai te proporcionar, e aí você continua no seu trabalho, no seu estágio ou simplesmente em casa, validando, experimentando ferramentas novas, para que a partir do momento que você estiver preparado para o mercado, você já estiver trabalhando, você estiver já formado, isso muito vai contar para que você consiga também atender às mudanças do mercado. Porque uma hora você pode ser desenvolvedor como eu fui. Eu iniciei como desenvolvedor, mas depois eu fui mudando de carreira. Nós nos conhecemos quando eu era gerente de projeto. Então isso mudou bastante. Hoje eu sou um executivo, sou um líder. E isso fez uma diferença muito grande na minha vida. Então eu consegui entender as mudanças, eu tive paciência, eu testei, validei, experimentei e hoje encontro no cenário que eu desejava. Então eu acho que para a nova geração esse é o conceito, busquem cada vez mais o conhecimento, a experimentação e dê o melhor que você puder em qualquer cenário, seja na universidade ou seja no mercado de trabalho. Perfeito, Daniel. Eu mesmo não participei do processo de ser um desenvolvedor. Eu já entrei dentro da área de gerenciamento de projetos. E isso para mim foi incrível porque eu já me identifiquei ali de primeira. Então tem esses momentos de transições. Depois eu fui para uma outra área que era de auditoria, de TI. Não me identifiquei muito, mas era uma área que agregou muito no meu conhecimento. Mas é isso, testar, mudar, tempo ao tempo também, porque a garotada hoje quer tudo muito rápido. Já quer entrar na faculdade e conseguir um estágio para ganhar 3 mil, 5 mil reais e não tem aquele tempo, a leveza de aprender. E aprender transmissão de conhecimento. Daniel, quero agradecer a sua participação. Prazer foi meu. Prazer todo meu e até a próxima, galera. Valeu. Obrigado.